Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor da Rede Estadual de Educação e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos abordados no Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, no seu volume 1, para a segunda semana. Nessa segunda semana, nós vamos falar sobre o eixo temático, os cenários da globalização e fragmentação. O tema será as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações. E o tópico será globalização e regionalização. Nós esperamos que vocês, alunos, venham ter habilidades diversas, dentre elas, reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica, cultural, decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados, de exclusão, nos continentes asiático, africano, até mesmo na América Latina. Também territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. Os conteúdos relacionados a esta aula serão globalização, a espacialidade das cidades que informam as transformações sob a ótica da globalização, as singularidades e generalidades de cada lugar, paisagem, território, região, no processo da globalização. Lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares com outras áreas das ciências humanas. Representam competências específicas aí que vocês também irão aprender com esta aula, onde vocês, alunos, serão capazes de comparar e avaliar o processo de ocupação e delimitação das fronteiras pelos agentes capazes, então, de gerar transformações no mundo em que vivemos. O tema, então, será globalização. Com esta aula, caro aluno, você vai entender de forma mais aprofundada o fenômeno da globalização e principalmente a partir da análise do papel das empresas multinacionais e transnacionais nesse processo de interdependência entre os países. Mas vamos a alguns conceitos importantes. Primeiro deles, o que é a globalização? Ora, a globalização, de modo geral, ela é vista como um processo de integração ou interrelação mundial, envolvendo as áreas econômica, cultural, informacional e, é claro, o fluxo de pessoas. Nós temos globalização sinônimo, então, de integração, de conexão, de ligação entre os povos e os países do mundo. Esse fenômeno ele vem ser instrumentalizado pela difusão e avanço dos meios de transporte e comunicação. Os meios de transporte conectam os países do mundo? Sim, portanto, é um fator da globalização. A comunicação também representa conexão entre os povos? Sim, portanto, nós estamos falando também de globalização. Todos os fatores que são capazes de gerar integração, conexão entre as pessoas e os países, nós temos, então, fatores da globalização, também chamados de fatores conectivos. Várias regiões distantes do mundo, apesar de parecerem estarem isoladas uma das outras, elas se integram plenamente através, então, dos fatores conectivos. O termo globalização, apesar de ser considerado por muitos um processo gradativo, que se iniciou com a expansão marítima europeia, lá ainda no século XV para o século XVI, nós temos então a difusão dele de modo intelectual e científico a partir da década de 1980. Portanto, a sua consolidação ocorreu na segunda metade do século XX. E isso graças também à difusão da política neoliberal. O neoliberalismo refere-se a uma política de intervenção mínima do Estado na economia. Isso ocorreu na década de 1970, principalmente aí, com as políticas neoliberais ocorridas devido à crise do petróleo. Então, nós temos uma difusão do neoliberalismo pelo mundo e, com isso, então, a globalização veio acompanhando esse fenômeno. Nós temos também a propagação das tecnologias
Isso favoreceu a série de conexões entre as pessoas que possibilitaram uma maior integração. Isso é globalização. A integração no campo econômico e comercial entre os países também favoreceu a consolidação da globalização a partir da segunda metade do século XX. Nós temos também a formação e expansão dos blocos econômicos. Nós temos ainda o fortalecimento das instituições internacionais, como a OTAN, a ONU. Além disso, os principais agentes da globalização são, sem dúvida, as empresas transnacionais, que também são conhecidas como multinacionais ou empresas globais. E o que são empresas transnacionais? Essas empresas elas possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais e são classificadas, portanto, como empresas transnacionais. Ou seja, as empresas globais ou transnacionais são aquelas empresas que têm uma matriz no seu país de origem, mas instalam-se filiais em outros países. O termo transnacional ele substitui o termo multinacional. São termos diferentes. Esse termo multinacional pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a várias nações. Já o primeiro relaciona-se ao fato de a empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação de origem para atuar no mercado exterior. As primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, elas só atingiram um auge de atuação mundial após a Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. A maior parte das empresas transnacionais é de origem dos países desenvolvidos e industrializados, que após terem conquistado o mercado interno, elas começaram a se expandir para outros países, principalmente para os países capitalistas em desenvolvimento, no final da Segunda Guerra Mundial para o início da Guerra Fria. Para os países em desenvolvimento, a instalação dessas empresas em seu território é um fator positivo, porque gera novos empregos, novos postos de trabalho, além de promover a industrialização na região. Elas tentam se instalar em vários lugares, utilizando vários critérios para instalar suas filiais. Isso leva-se em consideração o mercado consumidor, se vão existir pessoas que irão comprar aquele produto. Leva em consideração também os fatores como infraestrutura, rede de transporte, energia, matéria-prima, mão de obra, principalmente a mão de obra barata, ou até mesmo a mão de obra especializada, dependendo do ramo tecnológico que a empresa transnacional atua, além de possíveis doações de terrenos e isenções de impostos por parte do governo. Isso são os fatores de localização de uma indústria em um determinado lugar. E o lucro é destinado a investimentos para a instalação de novas filiais. Pode ser naquele país onde está instalada a filial ou então em outros países. E parte desse lucro sempre é direcionado então à matriz. A globalização, gente, é um processo fundamental e importante para a atuação de empresas transnacionais. Essas empresas transnacionais, elas utilizam das conexões entre os países do mundo para então se disseminar pelo mundo e proporciona um desenvolvimento através da tecnologia, buscando sempre aperfeiçoar os serviços de telecomunicação, de transportes e fatores essenciais para desenvolver de forma eficaz a atividade econômica daquela empresa transnacional. Isso em escala global. Então, ela fortalece outras áreas da globalização para se fortalecer como uma empresa transnacional. Atualmente, nós temos um registro aí de mais de 40 mil empresas transnacionais em atividade, sendo a maioria delas originária dos países industrializados desenvolvidos. No entanto, nós temos empresas de origem indiana, mexicana e brasileira, mas predominantemente dos países desenvolvidos e industrializados. Há exemplos de empresas transnacionais com matriz no Brasil são Vale do Rio Doce, Sadia, Perdigão, WEG, Alpargatas e Gerdau. São empresas transnacionais reconhecidas mundialmente. Nós também temos empresas transnacionais conhecidas mundialmente, como a Coca-Cola, Pepsi, McDonald's,
Nestlé, Nike, Adidas, Vivo, Sony, Toyota, entre outras empresas aí consideradas transnacionais. Queridos alunos, esta foi a nossa aula da segunda semana do seu plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa matéria, o conteúdo apresentado, as empresas transnacionais, esse mercado global. Curta, comenta, se inscreva em nosso canal, tire suas dúvidas aqui conosco. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa obter então os novos vídeos relacionados às atividades e conteúdos para as próximas semanas. Um forte abraço, meu muito obrigado, do professor Antônio Carlos.